falando sobre a igreja de Éfeso, ok? E eu quero dar mais uma continuidade. Podemos começar aí? Ok? Eu queria que você ficasse de pé e abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos estudando a respeito desta igreja e ao longo não sei de quanto tempo nós vamos estudar sobre todas essas igrejas. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Deus e Pai, obrigado por estarmos reunidos aqui nessa manhã na sua casa, para louvar o teu nome, para ouvir a tua palavra, que a tua palavra venha nos ensinar e nos fortalecer. Ó Deus, abençoa aqueles que estão também nos ouvindo online, Pai, que o teu Espírito Santo fale a cada um desses corações. Nós te pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Deixa eu fazer aqui alguns apontamentos para que você se lembre daquilo que nós estamos estudando. Esta carta é endereçada a uma igreja, a igreja de Éfeso. E quando você olha os versículos de 1 a 3, você imagina uma igreja perfeita. Eu disse e repito, acredito que qualquer um de nós, pelos olhos carnais, olharíamos essa igreja aqui e louvaríamos a Deus, e aplaudiríamos, e glorificaríamos o nome do Senhor, porque esta igreja aqui nos parece ser uma igreja modelo. O que o texto diz no capítulo 2, no versículo de número 2, diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportado provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uma igreja que aos olhos humanos, por isso nós temos de pedir a Deus que nos dê olhos espirituais, uma igreja ativa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que funcionava, uma igreja que agia. Não era uma igreja parada, não era uma igreja de frequentadores, não. Essa igreja aqui era uma igreja ativa, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não aceitava ensinamentos errados, era uma igreja pautada. Nós prezamos tanto por isso, né? Prezamos pela palavra. Esta igreja era uma igreja pautada na palavra de Deus. Essa igreja era uma igreja que nos confrontos não se deixava esmorecer. Que igreja genial! Que igreja espetacular! Quando nós olhamos uma igreja, quando você
entra numa igreja, quando eu entro, e quando eu vejo, e quando a gente percebe, a gente diz assim: meu Deus, que igreja maravilhosa, que igreja ativa. E o que tem levado as pessoas hoje a servir a Deus é mais em razão da atividade. Eu tenho dito, as pessoas não estão servindo a Deus por aquilo que Ele é. Porque alguns anos atrás, a igreja não tinha o que tem hoje, mas tinha crente de verdade. Tinha gente que não abria mão do Evangelho. Hoje, as igrejas estão ativas, estão funcionando, mas nós não temos amadurecimento espiritual. Nós temos muita atividade, e não sou contra isso, eu disse isso nas nossas aulas passadas. A igreja, se nós olharmos a igreja de Éfeso e aplicarmos as coisas de bom que eles aplicaram, louvado seja o nome do Senhor. Que nós sejamos uma igreja ativa, uma igreja perseverante, uma igreja que não esmorece, uma igreja que confronta ensinamentos contrários à palavra de Deus. Mas ouça o que eu vou dizer, isso não é tudo. Nós pensamos que essas coisas, que essas atividades, elas são o primordial da igreja, mas não é. Porque essa igreja era uma igreja, repito, aos nossos olhos. Se você entrar numa igreja hoje, uma igreja que trabalha, eu disse, a gente entra numa igreja, aí tem 3, 4, 5 conjuntos que toca, tem coreografia, tem teatro, aí você diz assim: que igreja maravilhosa, uma igreja ativa, uma igreja que funciona, uma igreja que trabalha. É muito bom que a igreja seja assim, e que Deus nos dê a oportunidade de sermos também ativos, mas preste atenção no que eu vou dizer, isso não é a base de tudo. Deus encontra nesta igreja algo que faltava, e o que faltava era fundamental para que essa igreja fosse abençoada. Nós olhamos, irmão, nós temos que pedir a Deus, porque os nossos olhos estão muito envolvidos com aquilo que nós estamos enxergando, e nós precisamos perguntar a Deus. Nós não podemos ser enganados. Como você pode encontrar numa igreja que não esmorece, uma igreja ativa, uma igreja perseverante, como você pode encontrar alguma coisa que não agrada a Deus? O grande problema, eu tenho dito aqui, o mais importante não é trabalhar para Deus. Você pode trabalhar para Deus, se cansar, fazer evangelismo, subir morro, descer morro, fazer muitas coisas, mas isso não é o mais importante. Isso é necessário. O Evangelho nos leva a fazer isso. Mas Deus olha para essa igreja tão ativa e não vem dizer que isso não impressiona a gente. Impressiona você. Você olha para uma igreja ativa, uma igreja que funciona, você diz: por que a minha não é assim? Você olha para uma igreja ativa, uma igreja onde tem todos os departamentos funcionando, você diz: que igreja maravilhosa. Só, irmãos, que nós olhamos pelos nossos olhos. Deus olha para essa igreja aqui, Deus faz um raio-x, eu disse na semana passada, Deus tira um raio-x dessa igreja e descobre que o que era fundamental não tinha. Agora, se nós aprendermos a colocar a atividade, a perseverança, não esmorecer, confrontar os ensinamentos errados e mais aquilo que Deus deseja que a igreja tenha, aí parabéns. Eu não estou dizendo que uma igreja não tem que ser ativa, eu não disse isso. Eu não estou dizendo que uma igreja não tenha gente que se envolva, que gente que trabalhe, que gente que se lance na obra de Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, de acordo com a palavra de Deus, isso não é tudo. A Bíblia nos ensina assim, Senhor, mas eu curei, eu libertei. Aí o Senhor chega e diz assim: eu não vos conheço. Irmãos, como Deus não conhece alguém que curou no nome dele e libertou? O que faltava nessa igreja aqui era o fundamental. Olha o que diz o verso 4: tenho, porém, contra ti. Como Deus vai ter alguma coisa contra uma igreja dessa? E se essa carta não chega ao anjo, ele não sabia. Ele não sabia uma igreja que trabalha, uma igreja ativa, uma igreja que funciona. Mas Deus chega e diz: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro
amor. Então a base de tudo é o amor, depois as atividades. Essa igreja era ativa, parabéns, que a nossa igreja possa ser muito ativa, mas isso não é a base do reino de Deus. A base é o quê? O amor. Porque com toda atividade, com todo empenho, com todo esforço, Deus olha e diz: olha, eu ainda tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele diz assim, ó, ele dá uma chance, ele dá uma oportunidade dizendo assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependa. Deus estava removendo o candeeiro de uma igreja ativa. Deus estava removendo o candeeiro de uma igreja perseverante, que não esmorecia, que confrontava com os ensinamentos errados. Deus olha e diz assim: olha, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou remover. Eu tenho dito que a gente tem aprendido ao longo do tempo, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é advogado, mas Ele também é juiz. E Deus chega e dá a chance a essa igreja. Essa igreja tem a chance. Eu fico imaginando esse texto aqui, fico dizendo, talvez se não fosse uma igreja ativa, uma igreja funcionária, mas se tivesse amor, tinha tudo. Porque o importante no reino de Deus, irmãos, é como Deus nos vê. Os nossos olhos erram muito. Você olha para uma pessoa e diz assim: fulano, puxa, fulano é sensacional. E lá na frente você percebe que não é. Os nossos olhos enganam muito. Mas Deus chega então e dá uma chance a essa igreja. Lembra-te de onde caíste, arrepende. E arrependimento a gente sempre fala ao pecador, mas essa palavra é para que a igreja se arrependesse. Arrependa-te e volta. Olha só, arrepende e volta. Deus estava dando uma chance. Se não, virei e removerei o candeeiro. E nós aprendemos na semana passada que essa igreja, na verdade, não mudou. E essa igreja, diz um estudioso, que há alguns anos teve a oportunidade de estar nesta cidade, e encontrou apenas 3 crentes. 3 crentes. Essa igreja foi removida. Por quê? Com tanta atividade, com tanto trabalho. Mas o fundamental para Deus não é o trabalho só das nossas mãos. O mais importante é o amor. O amor é o mais importante, irmãos. Não se engane. Não se engane. A gente pode pregar a melhor mensagem. Os músicos podem tocar o melhor louvor, mas se não tiver amor, de nada adianta. A Bíblia ensina isso, a gente tem que pegar a Bíblia e entender. Se não tiver amor, de nada, grifa lá, de nada adianta. Ou seja, eu tenho que começar com amor, e depois eu fazer da minha vida uma vida ativa, e não ativar a minha vida sem amor. Não, porque Deus me conhece, Deus sabe a minha fragilidade, Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe disso tudo, tanto que deu a chance a essa igreja de se organizar, de se arrepender e voltar. Agora hoje, só para que você tivesse lembrado um pouquinho, eu dei uma pincelada do muito que nós já falamos, mas hoje eu quero falar sobre a obra dos Nicolaítas. Diz assim o versículo de número 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só, você percebe que Deus tinha muitos pontos a favor dessa igreja. Caramba, muitos pontos a favor. Olha, vocês odeiam as obras dos Nicolaítas? Deus diz: eu também. Mas essa igreja, independente desse ponto, essa igreja precisava o quê? Voltar ao primeiro amor. Não fique iludido: eu vou à igreja, eu dou meu dízimo. Não vou na igreja sempre não, mas eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, né? Eu contribuo. Irmãos,
O reino de Deus é um conjunto de coisas. Quando você faz uma coisa, não quer dizer que você deve deixar de fazer outra coisa, não. Não, pastor, eu não oro, mas eu leio a Bíblia. Pastor, não leio a Bíblia, mas eu oro. Não. O reino de Deus é um conjunto de coisas. Vamos aprender o que é a obra dos nicolaítas. A primeira coisa que precisamos entender é que assim como a igreja de Éfeso resistia à obra dos nicolaítas, Deus também resistia. Ótimo, maravilhoso. Quem eram os nicolaítas e quais eram as suas obras? Quem eram eles? Quais eram as obras dos nicolaítas? Vamos ver. O vocábulo grego significa dominadores do povo. Então esses nicolaítas eram dominadores do povo. Esta seita era de natureza libertina, segundo alguns estudiosos. Era uma igreja que funcionava, era um trabalho que funcionava, era um grupo de gente que funcionava e que queria se infiltrar dentro da igreja. E que essa igreja, por ter base na palavra, não deixava que os nicolaítas o quê? Invadissem. Nós estamos vivendo hoje a era do modismo. Qualquer moda entra na igreja. Qualquer coisa nova, vou adaptar a igreja. É isso que faz as pessoas estarem na igreja? É isso que é bom? É isso que o povo gosta? Então eu vou adaptar. Essa igreja aqui confrontava as obras dos nicolaítas. Eu tenho dito, irmãos, tem povo para todo mundo. Às vezes eu ligo a televisão, vejo cada aberração, mas tem povo para todo mundo. Para todo mundo. Essa igreja era uma igreja tão pautada na palavra, e Deus a elogia, que eles não aceitam esta obra que estava tentando invadir o espaço da igreja. Deus diz, olha, assim como vocês são contra os nicolaítas, eu também sou. Eles eram dominadores. A maioria dos estudiosos tem Nicolau como um apóstolo apóstata. Aquele apóstolo que é contra. Ele está lá. Ele tenta infiltrar. Ele tenta invadir. E essa igreja estava de quê? De olho aberto. Essa igreja estava dizendo assim, não é qualquer coisa que entra aqui. A gente não aceita qualquer coisa. Ah, mas a igreja do lado tem. Eu não sou igreja do lado, irmãos. Eu não sou igreja do lado. Mas a igreja do fulano tem. Eu não sou igreja do fulano. O que nós precisamos é manter o quê? Os nossos pés no chão. O que nós precisamos estar o quê? Pautados na palavra de Deus. Então Deus percebe que essa igreja estava sendo ameaçada por um segmento de gente, pelos nicolaítas que queriam invadir. Vamos adaptar isso à igreja, vamos fazer isso à igreja. Essa igreja de Éfeso confronta. Diz, não, aqui não. Ah, mas então nós vamos embora. Então vá. Porque aqui não. Aqui a nossa liderança funciona desta forma. Os estudiosos acreditam que esta era uma seita gnóstica. E eu vou lhe explicar o que significa isso. E nós vamos perceber que muitas coisas acontecem hoje no nosso meio. A palavra gnosticismo vem do grego gnosken, ou seja, saber. Refere-se a um movimento dedicado ao conhecimento, ao saber. Então esta seita, ela tentava invadir aonde? A igreja. Ela tentava o que? Influenciar a igreja. Lógico, qualquer um que utilize bem o saber, e Paulo disse que a sua palavra não era de persuasão, mas qualquer palavra, alguém que fala muito bem, que explica muito bem, isso impressiona. E essa igreja estava confrontando este ensinamento do saber, do conhecer. Por quê? Vamos ver. Gnosticismo, segundo os adeptos, através do saber se pode obter o quê? A salvação. Então essa seita ensinava que em razão do saber, em razão do conhecimento, você consegue a salvação. Então eles estavam descartando quem? Cristo. Eles estavam descartando Jesus. De uma forma assim bem simples.
de uma forma assim bem camuflada, e nós precisamos estar atentos para que nós possamos perceber que segmento nós estamos. O gnosticismo era uma religião grega que acreditava no esoterismo. Mais um pouco. Conhecimento, olha que esse movimento tinha e queria infiltrar-se dentro da igreja. Conhecimento místico, ritos e práticas mágicas faziam parte do sistema o quê? Gnóstico. Este tipo de heresia estava querendo o quê? Se infiltrar na igreja de Éfeso. Eles estavam tentando invadir a igreja dessa forma. Mas essa igreja era uma igreja firme na palavra. Uma igreja baseada nos ensinamentos do Senhor. Cabia ao anjo da igreja o quê? Rechaçar o quê? Esse movimento. Ah, mas está surgindo um novo movimento. Engraçado. Talvez você discorde, mas sem problemas. Antigamente, a igreja não vivia com tanto movimento, mas a igreja tinha poder. Antigamente a igreja não tinha tanto movimento, mas o crente estava firme na obra de Deus. O cara, quando era crente, era crente. Fulano, quando servia a Deus, servia com chapéu, com bengala, enfim, com tudo. Mas era crente. Hoje não. Hoje a igreja se perdeu. Hoje a igreja inchou. E aí os ensinamentos, qualquer ensinamento, desde que seja dado por uma liderança, está sendo absorvido. E essa igreja de Éfeso tem isso de bom. Eles confrontam, eles não aceitam. O gnosticismo fazia competição com o quê? Com o cristianismo. O escritor Irineu foi o que mais escreveu sobre o gnosticismo. Essa heresia se espalhava. Podemos ver isso no livro de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve aos Colossenses para refutar o que é esta heresia. Sabe, nós precisamos aprender a ter as nossas posições e defender as nossas posições segundo a palavra de Deus. Então, essa seita dos nicolaítas, segundo alguns estudiosos gnósticos, queria invadir o espaço da igreja. E aí, o anjo da igreja diz, não, daqui para dentro você não entra, você vai ficar lá fora. Aqui não. Aqui você não pode entrar. O gnosticismo combinava, preste atenção nisso aqui. O gnosticismo combinava elementos da filosofia grega, das religiões pagãs misteriosas, do judaísmo e do cristianismo. O grande problema da igreja hoje é que a igreja está sofrendo uma mistura. E nós estamos aceitando essas misturas. Porque a gente quer gente na igreja. Porque nós queremos que as pessoas estejam na igreja servindo a Deus. Mas olha o que eu vou dizer. O evangelho não precisa de mistura. O evangelho precisa de essência. A gente não precisa misturar o evangelho. Não, pastor, vamos adaptar alguma coisa lá de fora para que a igreja... A gente não precisa adaptar nada. Nós precisamos deixar que Deus acrescente o que precisa ser acrescentado. A igreja hoje está vivendo um grande problema, porque ela está, ao longo do tempo, se perdendo. A igreja perdeu identidade. Você faz um retrato da igreja, a igreja avançou, a igreja cresceu, mas a igreja se perdeu. A identidade da igreja de hoje é uma identidade totalmente diferente da igreja de anos atrás. Ah, pastor, mas o tempo mudou. É verdade, o tempo mudou, mas a Bíblia não mudou. O tempo mudou, mas Deus continua desejando que a igreja seja santa, porque sem santificação ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém verá o Senhor. Então os tempos mudaram, mas a igreja não pode sair aí absorvendo qualquer coisa, aceitando qualquer coisa, porque senão vai receber aplausos do mundo e condenação de Deus. O mais importante não é aplauso do mundo, porque pessoas que estão conosco amanhã morrem. Pessoas que estão conosco amanhã já não estão. Mas Deus não. Deus sempre estará de olho em nós. Então o mais importante é agradar a Deus. O mais importante
não é fazer a obra de Deus. O mais importante é fazer a obra com Deus. Senhor, é isso? O senhor está aprovando isso? Não, Marcos, eu não aprovo isso, então eu não faço. Mas pastor, o senhor não vai fazer? Aquela igreja ali funciona com esse trabalho. Meu irmão, aquela igreja com aquele pastor. Deixa ele com Deus, eu tenho um outro relacionamento. Deus está dizendo para mim que eu não quero fazer e não vou fazer. Ouça o que eu vou dizer, a voz do povo nunca será a voz de Deus. Você se lembra quando eles saíram do Egito? O que a voz do povo disse? Vamos fazer o quê? Um bezerro de ouro. Era a voz de Deus? Não. A voz do povo nunca é a voz de Deus. Então essa igreja estava percebendo o quê? Que estava vendo aqui, ali o quê? Uma infiltração, uma mistura. Hoje nós temos uma mistura. O crente quer ser crente, mas quer ser um montão de coisa. Você sabia que tem crente que vai na igreja e que vai na macumba? Você sabia disso? Você sabia disso? Que crente está na igreja, está misturando tudo. Não, se aquela igreja não dá certo, então eu vou procurar o esoterismo. Então se o esoterismo não funcionar, então eu vou procurar... Não, você não tem que procurar nada não. Você tem que servir a Deus, não por aquilo que Ele tem que te dar. Você tem que servir a Deus porque Ele ama você e porque você o ama, porque você o quer. É por isso que nós servimos a Deus. O grande diferencial da igreja hoje é esse. Porque a igreja do passado servia a Deus de coração aberto. Hoje não. Hoje, as pessoas servem a Deus pela qual a igreja lhe deu vender o melhor produto. Se vender o melhor produto, estou lá. Nós não podemos nos perder. Nós precisamos o quê? Nos manter segundo o quê? A vontade de Deus. Precisamos ser perseverantes? Sim. Precisamos não esmorecer? Sim. Precisamos confrontar as obras dos Nicolaitas? Sim. Precisamos ser uma igreja ativa? Sim. Mas que todas essas atividades seja ela regada ao amor. Olha o que diz mais aqui, ó. Deixa eu dizer para você mais um pouco. A estrutura do gnosticismo. Olha como eles funcionavam, os gnósticos. A respeito de Deus, eles ensinam que é um ser supremo, mas que não tem qualquer interesse pela sua criação. Deus é um Deus supremo, mas Ele não se interessa pela sua criação. Primeiro erro, porque Deus tanto se interessou, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus, diz essa linha de ensinamento, não pune e não interfere na história humana. Deus não pune? Deus não pune? Deus não pune, irmãos? Lê a Bíblia. Deus não interfere na história humana. Olha, Ele interferiu na vida de um montão de gente. Ele interferiu na vida de Paulo. Ele interferiu na vida de Sansão. Ele puniu Sansão. Ele interferiu na vida dos apóstolos. Deus interfere na nossa história, sim. Deus interfere. Esse ensinamento queria dizer assim: olha, Deus é só amor. Deus não é só amor, não. Deus não é só amor. Deus exige que nós nos santifiquemos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe que ninguém? Nem eu, nem você. Ah, eu discordo. Irmão, Deus não está nem aí porque você concorda, se discorda, também para mim não. O que Ele quer é que nós obedecemos o quê? A sua palavra. Então esse ensinamento mostrava o quê? Que Deus não pune e não interfere na história humana. Ele continua interferindo na história humana até os dias de hoje. Se obedecer os mandamentos, virão sobre ti todas essas bênçãos. Se desobedecer, logicamente, sofrerá. Tanto que essa igreja foi o quê? Quando Deus tirou o candeeiro dessa igreja, essa igreja não foi punida. Está no Novo Testamento. Se o problema é Velho Testamento, está no Novo Testamento. Deus puniu essa igreja e tirou dela o candeeiro. E essa igreja acabou. Às vezes você diz, mas uma igreja acaba. Acaba. Deus tirou o quê?
candeeiro dessa igreja. Por quê? Porque o povo não queria amar, o povo só queria trabalhar, o povo só queria atividade. Atividade é importante, é bom, nós precisamos nos motivar com isso, mas precisamos entender que em primeiro lugar está o quê? O amor. Voltar ao primeiro amor, voltar a fazer o que fazia com amor, fazer o que está fazendo com amor. Vamos lá mais um pouco. Cristo. O que eles ensinavam a respeito de Cristo, e todos esses ensinamentos queriam invadir a igreja. Os gnósticos não acreditavam em Cristo como o verbo de Deus. Eu já ensinei aqui a respeito de uma seita que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Eu já ensinei aqui. Eu não vou citar o nome dela, mas eu já ensinei aqui e nós já confrontamos a Bíblia com o ensinamento deles. Os gnósticos não acreditavam em Cristo como o verbo de Deus, mas apenas um dentre muitas criações angelicais. E essa seita que eu ensinei aqui, ensina justamente isso. Jesus é mais um profeta. Seria Jesus um dentre muitos, salvadores ou pequenos deuses, mas em sentido algum seria o quê? Divino. Então essa seita dos nicolaítas estava dizendo, Jesus Cristo não é divino. Ele é um ser angelical como qualquer outro, mas ele não é divino. Aí o que acontece? A igreja de Efésios confronta, rechaça, diz, não, aqui não. Aqui vocês não podem entrar com esses ensinamentos. Aqui vocês não vão entrar com esses ensinamentos, porque nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Mas olha só, mais um pouco. Docentismo, do grego, para parecer. Eles ensinavam o seguinte: Cristo não foi um homem real, que sua vida humana foi apenas o quê? Um papel teatral, que sua morte e sofrimento foram aparentes. Eles não acreditavam na humanidade de Jesus Cristo. Negavam o quê? A encarnação de Cristo. O que é negar a encarnação de Cristo? É não acreditar que Cristo veio. Vem cá, o que a Bíblia diz? Vamos lá, 1 João. Aí, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo de número 4. 1 João 4, versículo 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Amados, não deis crédito, estou lendo o versículo 1, a qualquer o quê? Espírito. Espírito está em letra minúscula aí. Antes provai o quê? Espírito, se procede de quem? De Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nessa época aqui, já tinha falso profeta, que já queria enganar o povo. Olha o que diz o verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de quem? Jesus veio em carne ou não? Veio. Se Jesus veio em carne, esse espírito é? E todo espírito que não confessa a Jesus, não procede o quê? De Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Então, esse ensinamento queria entrar na igreja. Queria invadir o espaço da igreja. E eles dizem não. Olha o que diz, mas vamos mais à frente. A ética e o conhecimento. Os gnósticos acreditavam que era bom buscar do corpo, abusar do corpo, mediante a licenciosidade, porque assim destruiria a matéria. Então eles acreditavam, eu tenho dito aqui, a Bíblia ensina isso.
santificar o corpo, a alma e o espírito. Não, pastor, eu santifico o meu espírito, mas o meu corpo está pecando direto. Isso não pode acontecer. Nós estamos vivendo uma época onde algumas igrejas estão abrindo mão da moral. E nós não podemos ser enganados, irmãos. Nós estamos numa época onde a gente nunca viu tanta igreja, tanto movimento, tanta coisa acontecendo. E a gente aplaude, o evangelho está sendo pregado, mas certo. O importante é que o evangelho seja pregado, é verdade, mas certo. Que a gente possa confrontar. Que a gente possa ver se é Deus ou se não é Deus. Olha a refutação aí, ó. 1 João 2,29, vamos lá. 1 João, você já está aí? Capítulo 2, versículo de número 29. Se sabeis que ele é justo, achamos aí? 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? É nascido de quem? De Deus. Então o conhecimento para os gnósticos era a base de quê? Na salvação. Aí Deus chega, depois de exaltar essa igreja, e dizer, do mesmo jeito que vocês estão contra esse ensinamento, eu também estou. Deus chega para eles e diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que significa isso? Todo mundo tem ouvido, não tem? Mas o que é ter ouvido e ouvir? Deus está chamando o povo a aplicar o que acabaram de ouvir. Eu chego para você e digo assim, meu querido, se você fizer isso aqui, isso é pecado. E pecado não entra no céu. Não faça. Se você quiser ouvir e dar atenção ao que eu falei, você vai chegar e dizer, eu nunca mais vou fazer isso aqui, porque isso aqui desagrada a Deus e é pecado. Mas se você também quiser, você vai ouvir o que eu falei e vai continuar fazendo. Era isso o que Deus estava dizendo à igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é o quê? Aplicar aquilo que está sendo ensinado. Jesus queria que o povo ouvisse e praticasse o que ouviram para não caírem aonde? No juízo? Essa igreja aqui ouviu? Não. Essa igreja aqui obedeceu? Não. Qual era a ordem de Deus? Volta ao primeiro amor. Aí eu chego para você e digo, pastor, o que eu faço? Irmão, volta ao primeiro amor. Aí você continua do mesmo jeito. Você ouviu, mas não deu ouvidos. Você ouviu, mas não aplicou. Eu chego para você e falo assim, meu irmão, você tem que ser dizimista. Não porque seja algo estatutário da igreja, mas porque a Bíblia diz. Aí você ouve isso e diz, eu não vou dar dízimo porque eu sou dono do meu dinheiro. Ponto final. Aí você não dá. Você não deu o quê? Ouvido ao ensinamento. E você vai sofrer em razão disso. A gente chega e diz assim, olha, o crente tem que se livrar, fugir dos ambientes pecaminosos, fuja de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí você não foge. Não, eu posso ser crente. Eu posso servir a Deus, levantar minha mão, louvar, dar o meu dízimo, minha oferta. E posso servir a Deus de qualquer forma. Não pode não. Você até vai pensar que pode. E por isso no último dia nós vamos ter um montão de surpresas. Quem a gente pensa que vai, não vai. Quem a gente pensa que não vai, vai. Por quê? Porque o evangelho é seriedade. O evangelho não é brincadeira não. O evangelho é uma luta espiritual e que Deus nos exige de nós o quê? Uma vida com Ele. Jesus queria que o povo ouvisse e fizesse o quê? Praticasse. Ele queria que o povo fizesse o quê?
acolhesse a palavra ao anjo da igreja de Éfeso. O Espírito diz à igreja. Eles ouviram. Voltar ao primeiro amor? Joia. Ouvimos. Beleza. Voltaram? Não. Não se arrependeram? Não. Então o que Deus fez? Tirou o candeeiro. Deus puniu? Puniu. Por quê? Porque eles não deram ouvido. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, quando a gente ouve e não aplica aquilo que deveríamos aplicar, nós não estamos dando ouvidos àquilo que Deus tem nos falado. Vamos mais um pouco. Quem tem ouvidos, faça o quê? Ouça. Se os corações não fossem duros, eles obedeceriam ao que ouviram. Sabe, quando a gente ouve, a gente tem que ter a consciência da nossa fraqueza, da nossa falha. Olha, você tem que perdoar. Não, pastor, você tem que amar. É isso que eu tenho que fazer? É. Então eu tenho que começar a partir de hoje, eu tenho que começar a perdoar, eu tenho que acostumar o quê? Aprender a amar, eu tenho que aplicar aquilo que eu ouvir, para que eu seja o quê? Abençoado por Deus. Quando eu obedeço a Deus, quem é abençoado sou eu. Essa igreja não deu ouvido. Alguns estudiosos dizem que essa igreja deu ouvido por algum tempo, mas logo depois voltou à mesma prática. Não adianta ouvir sem reagir. Quando você ouve alguma coisa, a carapuça coube, não é tudo que cabe em você. Mas tem coisa que a gente ouve e diz: o Espírito Santo está falando comigo, rapaz. Ninguém sabe da tua vida. Aí você diz assim: o Espírito Santo está falando comigo. Maravilha. O Espírito Santo está me ensinando, me exortando. Então eu preciso o quê? Me colocar no prumo, como diz os assembleanos, no prumo e no nível de Deus. Eu tenho que me colocar no prumo, é isso que Deus quer. Essa igreja aqui ouviu. E olha, Deus foi tão maravilhoso que Deus poderia não ter falado nada. Deus poderia não ter enviado carta nenhuma ao anjo. Deus foi tão maravilhoso que Deus estava dando uma chance, e nem a chance que Deus estava dando, eles aproveitaram. Por quê? Porque o coração estava duro. Quando o nosso coração está duro, irmãos, nós não conseguimos aplicar a palavra de Deus. Foi o que essa igreja fez. Não adianta ouvir sem reagir. O livre-arbítrio nos dá o poder de quê? De decidir e obedecer o que ouvimos ou não. O livre-arbítrio deu a esta igreja a oportunidade. Deus chegou e deu a ela uma opção. Olha, se vocês ouvirem, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem ao primeiro amor, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês não voltarem, eu vou tirar de vocês o candeeiro. A decisão era de quem? Da igreja. A igreja que tinha que decidir. Deus sempre nos dá o livre-arbítrio. Deus sempre nos dá a opção. Olha, quando você vai ao livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se atentamente obedecer os mandamentos do Senhor, virão sobre ti todas essas bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Mas, se não obedeceres aos mandamentos do Senhor, virão sobre ti todas essas maldições. Quem escolhe? Eu. Eu escolho. Eu posso optar por não querer obedecer a Deus? Posso. Eu posso optar também por obedecer. Essa igreja optou em quê? Em não obedecer a Deus. Deveria ter sido reunido, dobrado os joelhos. Gente, olha, Deus está falando para nós. A gente precisa voltar ao primeiro amor, senão o negócio vai ficar terrível para o nosso lado. Mesmo servindo a Deus, nós temos que voltar ao primeiro amor. Não voltaram. Não voltaram. Como Deus vela. Eu tenho dito aqui, Deus vela pela sua palavra. Não adianta, Senhor, eu sirvo ao Senhor muitos anos, desde a minha juventude. Senhor, sirva a Ti, desde que eu nasci. Nunca servi esse mundo. Não adianta se você não estiver dentro da palavra de Deus, vela. Sabe, Deus vela. Isso deve trazer em nós temor de perceber que Deus vela pela sua palavra.
Deus tanto vela que ele disse: olha, se vocês obedecerem e optarem por essa chance, eu vos abençoo, senão eu vou remover o candeeiro. Ponto final. Deus é assim, Deus fala. Eu tenho dito que às vezes Deus fala uma vez só. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai. Deus não falou mais de uma vez. Às vezes a gente fica querendo esperar Deus. Não, Deus tem que confirmar. Confirma em um, aí confirma em outro, confirma em outro. Às vezes Deus fala uma vez só e não fala mais. Se você sabe que é a voz de Deus, para que confirmar? Se você conhece a minha voz, eu chego para você: irmão, vai lá no portão. Essa é a voz do pastor? Eu tenho dúvida se é a voz do pastor. Não, não tem dúvida, é a voz do pastor Marco. Então vai no portão. Não, será que é a voz do pastor mesmo? Será que é a voz do pastor? A igreja ouviu a voz de Deus. Deus estava dando uma chance a essa igreja, mas eles não quiseram obedecer. Não quiseram obedecer, foram punidos por não obedecerem, mas tiveram a chance, tiveram a oportunidade de quê? De voltar ao primeiro amor, tiveram a oportunidade de se arrepender e ser uma igreja conforme os critérios de Deus. Então o livre-arbítrio existe? Existe. Sempre existirá. Talvez você tenha ouvido aí: não, não existe. Existe livre-arbítrio sim. Existe sim. Nós precisamos aprender a decidir para onde nós vamos. Eu quero me santificar. Beleza. Não quero me santificar. Problema seu. Mas que o livre-arbítrio existe, existe. Deus deu a essa igreja o livre-arbítrio. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar ao primeiro amor? Se voltar ao primeiro amor, tem bênção. Aí Deus deu a oportunidade. Não voltou ao primeiro amor, Deus não falou de novo. Deus não falou de novo, irmãos. Deus já tinha falado. E muitas vezes Deus não fala de novo. Deus fala uma vez. Vamos lá. O Espírito diz às igrejas. Não é qualquer Espírito que estava dizendo. Era o Espírito de Deus. A gente percebe aqui um cuidado de Deus. Quando você ouvir alguma coisa e que você reconhece que é uma falha em você, não fique aborrecido, não. Agradeça a Deus, porque Ele está cuidando de você. Ele está querendo que você se santifique para que você possa se apresentar a Ele. Essa igreja aqui precisava olhar como um Deus que cuida da igreja. Deus olha para a igreja, uma igreja ativa, perseverante, uma igreja que nos esmorece, uma igreja que funciona, uma igreja que trabalha. Deus diz: olha, eu vejo o labor de vocês. Mas Deus chega e diz: ainda há uma coisa, porém uma coisa, uma coisa. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. O Espírito Santo estava avisando e ensinando a quem? A igreja de Éfeso. O Espírito Santo estava levando uma mensagem de conserto. Vocês precisam se consertarem, senão eu vou tirar de você o candeeiro. Hoje a maioria dos pastores tem medo de falar isso. Não vou falar isso não. Vou falar por quê? Por que não vai falar? Por que não vai falar? Não, o povo vai ficar com medo. Não, o povo tem que amar a Deus, porque quem ama a Deus foge do pecado. Quem ama a Deus não fica com medo de Deus, irmãos. Quem ama a Deus deseja fazer o quê? Aquilo que é agradável. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar segurou nele, ele falou assim: pecaria eu contra o meu Deus? Caramba! Pecaria eu contra o meu Deus? Olha o temor de José! Pecaria eu contra o meu Deus? E quando o diabo te afrontar, você vai dizer assim: eu não posso pecar contra Deus. A minha carne quer, mas eu não vou fazer, porque eu não posso pecar contra Deus. Por quê? Porque ele tinha medo de Deus? Não, porque ele sabia que Deus era o Deus da vida dele. Deus estava falando o quê? A todas as igrejas. Por isso, o Espírito diz às igrejas. Poderia estar no singular. O Espírito diz à igreja de Éfeso. Não. O Espírito diz às igrejas. Isso significa que nós precisamos ser uma igreja ativa. Pegue tudo de bom nessa igreja. Uma igreja que não esmorece, uma igreja perseverante, uma igreja que trabalha. Mas lembre-se, uma igreja precisa também do mais importante. Porque a igreja, ela não foi fundada pelo trabalho, a igreja foi fundada pelo amor. A igreja estabelecida por Deus,
ela foi fundada pelo amor e não pelo trabalho. Primeiro vem o amor, depois vem o trabalho. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se trabalharem muito. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes, ó a condição, condicional, se tiverdes amor uns aos outros. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que vê, você é o quê? Mentiroso. Irmãos, nós não podemos brincar de Bíblia. Nós não podemos brincar de ser crente. Se você não ama o seu irmão que vê, olha, eu amo a Deus, mas você eu não amo não. Se você não ama o seu irmão que vê, você não pode amar a Deus que não vê. Lê o livro de João que você fica, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Você vai dar para, ai Senhor, eu quero chegar ao céu, por favor, tem misericórdia de mim. Porque a gente pensa que é muita coisa, sabe? Nós pensamos que somos os tais, porque servimos a Deus. Mas quando a gente entra por dentro da Bíblia, a gente, meu Deus do céu. Tantas mudanças que precisam serem efetuadas dentro da nossa vida. E Deus estava dando a oportunidade a essa igreja aqui de efetuar essa mudança, de se aproximar dEle. Deus estava falando a todas as igrejas. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos ser a cada dia uma igreja ativa? Vamos. Mas lembre-se, atividade não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é o amor. O que faz uma igreja forte não é atividade. Essa igreja aqui era uma igreja ativa, mas não era uma igreja bem vista por Deus. Quando Deus pega o raio-x dessa igreja e diz, está faltando o fundamental. Se falta o fundamental, eles precisam voltar. E eles precisam fazer aquilo que é necessário para que eu possa endossar as suas atividades. Vamos lá, próxima aula. Ao que vencer. Não é qualquer um, mas é ao que vencer. Dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu cuida de nós. Ó Senhor, Tu cuida de nós. Nós queremos ser aprovados por Ti a cada dia. Pode nos faltar o aplauso dos homens, mas se nós tivermos o aplauso do Senhor, isso é o que vale. Porque os homens não podem nos salvar. Os homens não podem nos dar vida eterna. Mas Tu podes, Senhor. Só o Senhor pode, Pai. Só o Senhor pode nos dar a vida eterna, o lugar onde estamos lutando para chegar. Pai, que a nossa igreja seja cada dia uma igreja aprovada por Ti. Que Tu se agrade da minha vida, da vida de cada membro desta igreja. Pai, que essa igreja seja uma igreja que aprenda o valor do amor. Ó Senhor, seja conosco. Continua nos abençoando. Pai, nós entregamos diante do Senhor nessa manhã o nosso jejum em prol, Senhor, de muralhas que precisam serem derribadas, destruídas. Muralhas que estão na nossa vida nos impedindo de avançar, nos impedindo de ir à frente, nos impedindo de progredir. Pai, nós entregamos o nosso jejum nessa manhã com esta finalidade: que todas as barreiras, que todos os tropeços, que todas as muralhas sejam retiradas para que nós possamos avançar na vida espiritual e também na vida material. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Então, bom dia, bom almoço, e até logo mais nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus. 2013, ano de libertação e prosperidade.